Os times do Brasil sempre são favoritos na Libertadores, mas já aconteceu de times muito fortes caírem fora do torneio de uma forma humilhante. Então nesse vídeo a gente vai ver alguns vexames de times brasileiros na Copa Libertadores. Então já bora começar o vídeo falando do primeiro vexame, que aconteceu lá em 2007, quando um time que tinha sido campeão mundial caiu na fase de grupos. O Internacional. Mano, no ano de 2006, o Inter teve a temporada dos sonhos. Conquistaram a Libertadores, derrotando o São Paulo, e em dezembro ganharam do Barcelona de Ronaldinho. Pois é. Aí depois de tanta conquista, para 2007 eles manteram praticamente o mesmo time. Contavam com o goleiro Klemer, Fernandão e até o técnico era o mesmo. Então para 2007 eles eram dos favoritos e caíram no grupo com Vélez Sarsfield, Nacional do Uruguai e Emelec. Era difícil, mas o Inter conseguia. Só que aí, no primeiro jogo contra o Nacional, os caras foram lá e plau, perderam de 3-1, já tomaram um baque. E mesmo ganhando o próximo jogo contra o Emelec, quando foram pra Argentina enfrentar o Vélez, tomaram 3-0 e foram humilhados. Passou 3 jogos da fase de grupos e já tinham tomado 6 gols. Então agora, para se classificarem, iam ter que ganhar no mínimo todos os jogos seguintes. Só que em casa, contra o Vélez, eles empataram em 0-0. Então mesmo que depois o Inter tenha ganhado os 2 últimos jogos e terminado com 10 pontos, ficaram com uma pontuação menor que o Vélez e um saldo a menos que o Nacional. O atual campeão da Libertadores terminava em terceiro e caía na fase de grupos. Mano, cair na primeira fase é muito humilhante. Mas você sabia que tem um time do Rio de Janeiro que já caiu na fase de grupos incríveis 5 vezes? Sim, e esse time é o Flamengo. O Flamengo hoje é muito bom, mas é um time que já caiu na primeira fase 5 vezes. E a primeira lá na época do Zico. Pois é, na época que eles tinham o Zico jogando muito, foram pra Liberta de 83 como campeões brasileiros e eram os favoritos. Aí pra chegar no mata-mata, iam ter que passar pelos representantes da Bolívia e o Grêmio. E já seria muito difícil, porque naquele ano só o primeiro passava e o Grêmio tava muito forte. Mas os gremistas nem precisaram se preocupar, porque o Flamengo chegou a perder pro Bolívar por 3-1, empatou com o Blooming e lá vai. Aí no fim ainda tomou um 3-1 do Grêmio e caiu na primeira fase. Mas tudo bem, só passava o primeiro lugar, então realmente era mais difícil. Só que aí, vários anos depois, em 2002, o Fla caiu num grupo com Olímpia, Universidade Católica e Once Caldas e foram realmente humilhados. Em 6 jogos, o Flamengo ganhou só 1, empatou outro e perdeu 4, terminando em último no grupo. Literalmente lanterna. E se você acha que o Flamengo cair na fase de grupos é um negócio do passado, depois disso, os caras caíram outras 3 vezes e todas elas nessa última década. Em 2012, num grupo com Lanús, Emelec e Olímpia terminaram em terceiro. Em 2014, num grupo bem mais fraco com Emelec, Bolívar e León do México, o Fla também caiu em terceiro lugar. E a última eliminação do Fla na primeira fase aconteceu em 2017. Em 2017, o Flamengo já tinha vários jogadores famosos hoje, como Everton Ribeiro, Vinícius Júnior e etc. Mesmo assim, perderam metade das partidas e caíram fora depois de uma derrota de 2-1 pro São Lourenço. Que loucura! Imagina cair 5 vezes na primeira fase. Mas não foi só em fase de grupos que o Fla sofreu vexame. Lá no ano de 2008, o Flamengo do atacante Marcinho, Diego Tardelli, Léo Moura e etc. passou pela fase de grupos de uma forma incrível, fazendo uma das melhores campanhas da primeira fase. Se tornaram dos favoritos. Aí quando foi definido mata-mata, caíram contra o time que fez a segunda pior campanha entre os classificados, o América do México. Como o Fla fez a segunda melhor campanha dos classificados, ia pegar o time que fez a segunda pior. A ida ia ser no Estádio Azteca e a volta no Maraca. E se o Flamengo já era um dos favoritos, lá no México os caras simplesmente acabaram com o jogo, metendo 4-2. O Fla meteu 4 gols na casa do América. Até o lateral Léo Moura marcou. Na época tinha aquela regra dos gols fora, então a vantagem era gigantesca. Agora podiam até perder por 2 gols que passavam. Os torcedores já estavam até pensando em quem enfrentar nas quartas. Mas aí, os dois times foram pro Maracanã e o América cresceu demais, marcando 2 gols no primeiro tempo e mais um no segundo. 3-0. Exatamente o placar que o Fla não podia tomar levaram e o América humilhava o Flamengo em pleno Maracanã. Que vexame. Mas beleza. Nesse ano o Flamengo disputa ou disputou, depende de quando que tu tá vendo esse vídeo, contra o Corinthians, que, mano, também já passou por alguns vexames na Liberta. O Corinthians não é um time que cai tanto na fase de grupos. O problema mesmo é antes disso, na pré-Libertadores. Lá em 2010, o Corinthians terminou o Brasileirão em terceiro lugar e se classificou pra pré-Liberta de 2011. Não foi direto pra fase de grupos, porque uma vaga já tinha sido dada pro Inter, que conquistou o título em 2010. E de boa, porque até ali, o único time brasileiro que tinha caído antes da fase de grupos tinha sido o Bahia em 64. Pois é, todos os brasileiros passavam dessa fase, tá ligado? E o Corinthians estava muito forte. Eles já eram treinados pelo Tite e contavam com o Chicão, Dentinho, Paulinho e etc. Além de 2 estrelas do Penta, Roberto Carlos e Ronaldo Fenômeno. Sim, olha isso. Então aconteceu o sorteio da pré-liberta e o Corinthians caiu contra um time chamado Tolima, da Colômbia. Mano, na Colômbia, o
Tolima era forte, mas comparado aos times do Brasil era muito menor. Então todo mundo tinha certeza que o Corinthians ia passar. Só que na partida de ida no Pacaembu, o Corinthians acabou ficando muito nervoso. No primeiro jogo teve muito erro e não conseguiram lidar com a pressão. Então acabou a partida em 0 a 0 com uma atuação apagada de todo mundo. Agora tudo ia ser decidido na volta no estádio Manuel Murillo Toro, na Colômbia. E se na ida foram mal, na volta o Corinthians sumiu de vez. O Tolima conseguiu ter um bom toque de bola e o Corinthians não estava conseguindo criar nada. Até que no segundo tempo o Tolima abre o placar e depois, com o jogador do Timão expulso, os colombianos fizeram mais um, 2 a 0, e o Corinthians era eliminado na pré-liberta de uma forma vexatória. Foi tão humilhante que depois disso, as duas estrelas, Roberto Carlos e Ronaldo, decidiram sair do clube. O Roberto Carlos foi para um time lá longe e o Ronaldo Fenômeno se aposentou. Pois é. E aí, ao invés de simplesmente demitir o Tite, a diretoria decidiu manter ele e o cara levou o Corinthians pro seu maior auge da história, conquistando o Brasileirão naquele mesmo ano de 2011. Em 2012 levaram a Liberta e o Mundial. Mas se você acha que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, depois do Corinthians ganhar vários títulos, no ano de 2019 terminaram em oitavo no Brasileirão e foram pra pré-liberta de 2020. Mais uma vez iam encarar essa pré-libertadores. E agora, ao invés do Tolima, o adversário era um time do Paraguai que já tinha dado trabalho pro Timão no passado, o Guarani. Cara, alguns anos antes, em 2015, o Guarani tinha eliminado o Corinthians nas oitavas da Liberta. Naquele ano eram comandados pelo Tite e serem eliminados assim surpreendeu todo mundo. E aí, em 2020, foram encarar eles de novo na pré-liberta, e mesmo que o Corinthians não tivesse mais o Tite, com o goleiro Cássio, Gil, Fagner, Luan, Wagner Love e lá vai, queriam muita revanche. Então foram pra ida lá no Paraguai. Mas logo aos 7 minutos, o Guarani abriu o placar. Aí, ganhando o jogo, os paraguaios não foram muito pra cima e o jogo acabou assim. Agora o Corinthians ia ter que ganhar por 2 gols de diferença pra não repetir o vexame de 2011. Mas ainda tinham muita chance. Em Itaquera, a torcida ia fazer muita pressão e o Corinthians ia dar tudo pra ganhar o jogo. Então começaram a volta muito bem e tudo foi dando certo. O Corinthians abriu o placar com o Luan logo no começo do jogo e depois, mesmo com um a menos, ampliou com o Bozelli. Agora o Timão ia eliminando o Guarani. Mas a alegria só durou até o começo do segundo tempo, quando o Guarani meteu um golaço de falta pra empatar o agregado. E na época tinha a regra dos gols fora. Então com um gol na arena, o Guarani eliminava o Corinthians. Pela segunda vez o Timão caía na pré-liberta. Que coisa! 2011 e 2020. Mas se o Corinthians foi eliminado na pré-liberta de 2011, naquela edição teve um time brasileiro que literalmente voou, mas depois foi eliminado de uma forma muito feia. O Cruzeiro. O Cruzeiro em 2011 tinha jogadores como Fábio, Gil, Montilho e treinados pelo Cuca foram para Libertadores com tudo. Na fase de grupos caíram com Estudiantes, Tolima, olha só, Guarani, simplesmente destruíram. Meteram 5 a 0 no Estudiantes, 4 a 0 no Guarani, 6 a 1 no Tolima e até um 3 a 0 contra o Estudiantes lá na Argentina. Passaram da fase de grupos com 5 vitórias e um empate. Olha isso. Então se classificaram para as oitavas e como o Cruzeiro tinha feito a melhor campanha, nas oitavas iam pegar o pior dos segundos lugares, o Once Caldas. Esse Once Caldas já conquistou uma Libertadores em 2004, mas em 2011 era um time completamente diferente e chegou nas oitavas empatando 4 dos 6 jogos. Nem sei como se classificaram. Então os dois foram pro estádio Palo Grande, na Colômbia, e na ida o Cruzeiro jogou muito bem. Ficou mais fechado usando o contra-ataque e no segundo tempo conseguiu finalmente furar a defesa com 2 gols. Aí o Once Caldas diminuiu e terminou a ida em 2 a 1. O Cruzeiro ia pra volta com uma vantagem gigantesca. Era só não perder por 2 gols de diferença que tava ganho. Mas com alguns desfalques, na partida da volta o Cruzeiro sumiu e o Once Caldas cresceu demais. Foi metendo muita pressão, um dos jogadores do Cruzeiro chegou a ser expulso e no segundo tempo acontece o pior. O Once Caldas mete 2 a 0 e vira o placar agregado. Sim, os caras levaram 2 gols. Aí depois até teve gol anulado do Cruzeiro, mas não conseguiram fazer nada e o time com a melhor campanha da fase de grupos era eliminado pelo que fez a pior campanha dos classificados. A Libertadores é maluca, nunca se sabe o que pode acontecer. Mas e aí, o teu time já ganhou uma Libertadores? Comenta aí embaixo e comenta também o que achou desse vídeo. Eu sempre quero estar melhorando, então pode comentar a tua opinião. E se quiser continuar aqui no canal, dá uma olhada nos meus outros vídeos, sei que vai gostar muito. Então beleza, valeu e tchau!